Boa tarde, discentes do curso de Licenciatura em História. Hoje vamos falar sobre o conteúdo da nossa primeira atividade, que é História e Conceitos de Patrimônio. O patrimônio histórico-cultural, ele diz respeito a tudo aquilo que é produzido material ou imaterialmente pela cultura de determinada sociedade, que devido à sua importância cultural e científica em geral, deve ser preservado por representar uma riqueza cultural para a comunidade e para a humanidade. No Brasil, numa perspectiva histórica, foi no século XVIII que patrimônio passou a ser uma preocupação do Estado, vinculado aí, então, a uma ideia de nação, amalgamado aí pelos símbolos de um passado comum. Vocês vão ver nos textos que vocês vão ler que isso ocorre inicialmente na França. No Brasil, a noção de patrimônio cultural ela está relacionada diretamente à criação da Secretaria de Patrimônio Histórico e Artístico Nacional, SPAN, hoje IPHAN. A década de 20 é caracterizada por iniciativas nas esferas estadual e federal, quando surge o primeiro projeto visando organizar a defesa dos monumentos históricos e artísticos no Brasil. Foi em 1936, o anteprojeto do Mineiro, de autoria do escritor Mário de Andrade, um modernista, que elaborou um projeto digno de elogios e de grande importância para a legislação brasileira, com muitos dos princípios que dariam origem às disposições atuais. Nesse anteprojeto, Mário Andrade ele definiu como patrimônio artístico nacional um arsenal de obras de arte pura e aplicada, nacional ou estrangeira, pertencente aos poderes públicos, a organizações sociais e a particulares nacionais e particulares estrangeiros residentes no Brasil. Mas ele explica, arte é uma palavra geral, que nesse sentido significa a habilidade em que o engenho humano se utiliza da ciência, das coisas e dos fatos. Então, arte aí é abrangedora, é ampla. Ele incluía também nesse texto as listas dos bens preserváveis, como os monumentos naturais, os sítios e paisagens, que importasse conservar e proteger pela feição notável com que tinham sido dotados pela natureza ou agenciados pela indústria humana. Ele incluía tudo. Ele queria catalogar todas as manifestações culturais do homem brasileiro, não só seus artefatos, mas também registrar sua música, seus usos, costumes, assim como o seu saber fazer. A legislação do patrimônio e o surgimento do conceito de monumento natural, ele surge aí no Brasil na década de 30 do século XX. Foi em 37 que o Brasil ganhou em nível constitucional a legislação específica de proteção dos bens culturais. Foi com a Constituição de 1937 que os monumentos naturais conceituados são elevados à qualidade de patrimônio nacional. E foi incorporada aí também, no elenco das tipologias de patrimônio natural, como um desdobramento do patrimônio cultural, hoje conceituado como patrimônio cultural e ambiental. Entre os anos 60 e 80, se passou de um patrimônio histórico a um patrimônio social, de um patrimônio herdado a um patrimônio reivindicado, de um patrimônio visível material a um invisível imaterial. E então, foi precisamente na década de 70, nos anos 70, que o conceito de patrimônio cultural ampliou-se e passou a incluir as manifestações de natureza imaterial, que constituem importantes referências culturais e relacionam-se à identidade, à memória e à ação dos grupos sociais. As cartas patrimoniais, elas são reveladoras desse movimento em direção às noções de patrimônio que ultrapassa o monumento histórico, apontando aí a sua dimensão social, suas múltiplas expressões no universo de diversidades culturais. Com essa definição de patrimônio imaterial, iniciou aí um processo de construção do conceito de patrimônio material, mantidos os parâmetros estabelecidos pela Constituição. Os bens culturais de natureza imateriais, eles foram, então, estabelecidos na Carta de Fortaleza. Mas nem toda a cultura imaterial brasileira pôde ser incorporada no texto final.
da Carta, o que atestou a riqueza do processo que não se pretendeu encerrar ou esgotar, mas abriu caminho para a criação de outras formas e estratégias de preservação do patrimônio cultural brasileiro. A Constituição de 88 confirmou no seu artigo 216 esse conceito, ao também incluir no rol do patrimônio cultural brasileiro as formas de expressões e os modos de criar, fazer e viver. Bom, devido ao diminuto tempo desse vídeo, eu só vou fazer essa pequena introdução e dizer para vocês que todo o histórico do patrimônio cultural brasileiro, de patrimônio no Brasil, vocês terão acesso nos textos e vídeos adotados. Façam boas leituras e boa atividade.